Você já imaginou um tatuzão gigante, tão poderoso que pode atravessar montanhas inteiras? No vídeo de hoje vamos mergulhar nas profundezas das rochas e desvendar os segredos das impressionantes máquinas de perfuração de túneis. Desde os seus discos de corte que trituram as pedras mais resistentes, até os avançados sistemas que monitoram cada centímetro da escavação com extrema precisão. Vamos descobrir como esses verdadeiros gigantes subterrâneos constroem complexas estradas por dentro das montanhas que revolucionam a engenharia moderna. E se você acha que escavar um túnel é só cavar para frente, fique comigo até o final e prepare-se para se surpreender. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. A primeira etapa na construção de um túnel rodoviário é o planejamento e a realização de estudos detalhados do solo e das rochas ao longo do trajeto projetado. Estudos de impacto ambiental também são realizados para assegurar que o túnel afete o mínimo possível o ambiente local, incluindo efeitos sobre o solo, vegetação, fauna e possíveis fontes de água subterrânea. Com base nos estudos geotécnicos e geológicos, define-se o trajeto ideal para o túnel, buscando minimizar riscos e otimizar a segurança. Para escavar o túnel, a empresa suíça Mart Group utiliza uma máquina gigante de alta tecnologia chamada Tunnel Boring Machine, ou máquina de perfuração de túneis. Essa máquina, também conhecida no Brasil como tatuzão, é projetada para perfurar montanhas com rapidez, segurança e precisão. Mas antes de começar a perfuração e escavação do túnel, é necessário preparar o local onde a máquina será montada e ativada. O primeiro passo é a construção do poço de ataque, ou emboque, que define o ponto exato de partida da escavação. Essa estrutura não apenas permite a montagem precisa do tatuzão, mas também funciona como o centro logístico da obra, garantindo o suporte necessário para as equipes e o escoamento do material escavado. A Tunnel Boring Machine, ou TBM, é composta por diversas máquinas especializadas que vão construindo o túnel à medida que avançam, fazendo o corte da rocha ao mesmo tempo em que instala suportes, revestimentos e sistemas essenciais, como drenagem, ventilação e iluminação. É como ter uma fábrica inteira de túneis operando dentro da montanha. A estrutura e o funcionamento da TBM começam pela sua cabeça de corte, com impressionantes 14 metros de diâmetro. Equipada com discos e cortadores de aço, ela gira continuamente contra a rocha, fragmentando o material à frente e abrindo caminho para o túnel. Após a fragmentação da rocha, o material escavado, conhecido como muck, é recolhido e transportado por uma esteira contínua que o conduz para fora do túnel. A TBM conta com um sistema automatizado de instalação de suportes, responsável por estabilizar o túnel imediatamente após a escavação. A cada avanço de cerca de 2 metros, a escavação é pausada para a montagem de um novo anel. Em seguida, o espaço entre o revestimento e a rocha escavada é preenchido com uma argamassa especial de cura rápida, garantindo estabilidade e vedação. Esses suportes são formados por anéis estruturais de concreto reforçados com aço, que são posicionados à medida que a máquina avança. Cada anel é composto por 7 segmentos pré-moldados, que se encaixam formando uma estrutura rígida e resistente, protegendo tanto o túnel quanto a própria máquina. Os segmentos dos anéis de suporte são pré-fabricados em instalações industriais especializadas. Eles são feitos com concreto de alta resistência e reforçados com malhas de aço. O concreto é moldado em formas específicas e submetido a um processo de cura térmica controlada em câmaras que podem atingir cerca de 55 graus Celsius, acelerando o ganho de resistência do material.
Esses segmentos podem ter diferentes geometrias, permitindo a formação de anéis capazes de se adaptar a curvas e variações no traçado do túnel. Caminhões transportam os segmentos até a cabeça de corte e abastecem continuamente as máquinas com todo o material necessário para que a construção flua de forma contínua. Durante a escavação, a TBM remove o solo e as rochas, estabiliza as paredes do túnel e prepara a área para o revestimento. À medida que a máquina avança e são colocados os segmentos de concreto pré-moldados para formar o revestimento primário do túnel, é hora de instalar as camadas de vedação para evitar infiltrações de água, especialmente em túneis profundos, onde é comum encontrar lençóis freáticos. Camadas de material impermeável, como membranas de PVC, são aplicadas para impedir a infiltração de água nas estruturas de concreto. Após a instalação das camadas de vedação, o próximo passo é o reforço estrutural com gaiolas de aço e a concretagem das paredes do túnel. As gaiolas de reforço são estruturas feitas de barras de aço, chamadas de vergalhões, organizadas em um padrão entrelaçado. Essas barras são amarradas ou soldadas para formar uma espécie de gaiola, que dará resistência ao concreto. Este processo cria uma camada robusta e resistente ao redor do túnel, o tornando mais estável e seguro. Tubulações e canais de drenagem também são instalados ao longo do túnel para drenar a água e a direcionar para fora, evitando acúmulo e pressão excessiva nas paredes do túnel. A máquina avança lentamente, em média de 10 a 20 metros por dia, dependendo da resistência do solo e das rochas encontradas. Depois da secagem do concreto, toda a estrutura segue e prepara o reforço estrutural para os próximos 10 metros de túnel. Na sequência, ocorre a instalação da galeria de serviços na base do túnel, um espaço essencial para abrigar sistemas elétricos, drenagem, comunicação e manutenção. Os espaços laterais são preenchidos com material proveniente da própria escavação, contribuindo para a estabilidade da estrutura e o correto assentamento dos elementos internos. Quando a parte inferior está completamente seca, é feita a instalação das membranas de vedação na parte superior do túnel. Elas são fixadas nas paredes do anel estrutural com uma cola quente especial e soldadas entre si com sopradores de ar quente. Então o túnel está pronto para a construção da abóbada interna. Assim como nas paredes do túnel, gaiolas de aço são colocadas dentro das formas para reforçar o concreto da abóbada. Essas estruturas ajudam a resistir à pressão exercida pelo solo e pela rocha sobre o túnel. A abóbada protege o túnel contra infiltrações de água e aumenta a sua durabilidade, além de melhorar a estética interna e a segurança dos usuários. Para garantir que o concreto cubra adequadamente as barras de aço, espaçadores são colocados entre as gaiolas e a superfície da forma, evitando que o aço fique exposto e corra o risco de corrosão. Tudo é ajustado com precisão milimétrica para que não haja nenhum vazamento, e o concreto deve ser injetado simetricamente em ambos os lados para não deslocar a forma. O concreto é bombeado até cobrir a armadura de aço e distribuído de maneira uniforme para garantir a formação de uma superfície sólida e contínua. Nos 10 metros anteriores, após a cura inicial do concreto da abóbada, a laje do teto intermediário é formada. Essa estrutura é moldada e concretada no local, formando um nível adicional dentro do túnel.
Essa laje terá uma função essencial de segurança, servindo como canal de ventilação e exaustão de fumaça em caso de incêndio. Durante a execução, a laje é sustentada por estruturas provisórias de suporte, que permanecem no local até que o concreto atinja resistência suficiente por meio da cura completa. A partir daí, o processo segue de forma contínua e repetitiva. A cada novo avanço, novas etapas de escavação, revestimento e acabamento são realizadas, fazendo com que o túnel seja construído progressivamente, segmento por segmento, até atravessar toda a montanha. A etapa final acontece quando a cabeça de corte da máquina de perfuração de túneis atinge o ponto de saída do túnel. À medida que avança, a TBM rompe a parede de concreto especialmente construída para esse momento, conhecida como parede de chegada, sinalizando o fim da escavação. Com o rompimento final, o gigantesco equipamento emerge do túnel, marcando a conclusão de uma das etapas mais impressionantes de toda a obra. E se gostou deste episódio, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.